Câmara Municipal de Jesuítas. Processo da 145ª Sessão Ordinária do dia 20 de julho de 2020. Tendo quórum legal, declaro aberta a sessão. Leitura do Evangelho. Convido a vereadora Ângela Cristina Tomé de Oliveira para proceder à leitura de um trecho da Bíblia, logo após oração universal do Pai Nosso. Todos em pé. Leitura de Marcos. Jesus acusa as autoridades. Jesus começou a falar para eles em parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um tanque para pisar a uva e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha para alguns agricultores e viajou para o estrangeiro. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram o empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então, o dono da vinha mandou mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então, o dono mandou mais um, e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Sobrou para o dono apenas um, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até os agricultores, pensando: eles vão respeitar meu filho. Mas os agricultores comentaram: esse é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso vocês não leram na Escritura: a pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante. Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos. Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus. Eles tinham entendido muito bem que Jesus havia contado essa parábola contra eles, mas ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram embora. Palavras do Senhor. Pai nosso, Aprovação da ata. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 144ª Sessão Ordinária, relativa ao 7º período legislativo, realizada no dia 29 do mês de junho do ano de 2020. Faltou o vereador Michel Bertaioli Primo. Havendo quórum legal, o presidente Rogério Figueiredo Jorge iniciou a sessão às 19 horas. Iniciada a parte do expediente, foi realizada a leitura da ata da sessão anterior, que, colocada em discussão, foi aprovada sem restrições. Prosseguimos os trabalhos, passamos para a leitura do dia. Mensagem número 015/2020, referente ao projeto de lei 015/2020, de autoria do Executivo. Ofício 108/2020, de autoria do Executivo, requerimento do deputado estadual Cobra Repórter e indicação número 037/2020, de autoria do vereador Levaldo Sônia Mourinho. A matéria ficará à disposição junto à Secretaria da Câmara. Pequeno expediente, usou da palavra o vereador Paulo Tida Shibuya para fazer um requerimento verbal, para que nas próximas reuniões que envolva novos decretos em relação a novas medidas para serem tomadas em relação ao Covid-19, que os vereadores também participem, ou para evitar aglomerações, que um representante do Legislativo também participe, visto que poderíamos contribuir em relação às normas adotadas no intuito de colaborar e ajudar.
Grande expediente, nenhum dos vereadores se inscreveram para fazer uso da palavra. Uso da palavra, ordem do dia. Em votação do regime de urgência especial do projeto de lei número 015/2020, com a súmula altera a nomenclatura do cargo de treinador esportivo para técnico em práticas desportivas, mantidas as demais combinações da lei municipal número 618/2003, na área de educação infantil e da outras providências. Em discussão e votação foi aprovada o pedido de urgência especial. Em seguida, o referido projeto de lei que foi colocado em discussão e votação e foi aprovado por unanimidade de votos. Em segunda e última discussão e votação do projeto de lei 013/2020, com súmula, institui o segundo domingo do mês de novembro de cada ano o Dia Municipal da Partilha e da outras providências. Em discussão e votação foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, a última discussão e votação do projeto 014/2020, com a súmula, declara como área urbana, para fins de área industrial, lote número 129A e lote número 130B, bairro Progresso, primeira parte, Gleba Rio Verde 2, localizados neste município. Em discussão e votação foi aprovada por unanimidade de votos. Em única apreciação e votação da indicação 037/2020, solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Aparecido José Vieira Júnior, para que seja feita a instalação de academia ao ar livre no mutirão. Em discussão e votação foi aprovado por unanimidade de votos. Em única discussão e votação do requerimento verbal feito no pequeno expediente, em discussão e votação foi aprovado por unanimidade de votos. Explicações pessoais: se inscreveram para fazer uso da palavra as vereadoras Silvana Souza Santos Ramos, Paulo Tida Shibuya e Levaldo Sônia Mourinho. O presidente agradeceu a presença de todos os vereadores, funcionários e, nada mais havendo a tratar, encerrou a sessão às 19h46, da qual foi lavrada a presente ata, que, se aprovada, será assinada pelo primeiro secretário e pelo presidente, estando a gravação integral da sessão à disposição de todos no site oficial da Câmara Municipal de Jesuítas. Em discussão? Em votação? Aprovada por unanimidade de votos. Leitura do expediente. Determina ao primeiro secretário a leitura do expediente. Câmara Municipal de Jesuítas, voto de louvor e congratulações. Os vereadores que abaixo subscrevem no uso de suas prerrogativas constitucionais, legais e regimentais requerem após aprovação em plenário, que seja encaminhado voto de louvor e congratulações ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, pelo importante serviço prestado ao município de Jesuítas em comemoração aos 50 anos com a atuação histórica no Paraná. No dia 9 de julho, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, comemorou o seu cinquentenário de criação de autarquia federal. Na capital funciona a sede da Superintendência Regional. Em Francisco Beltrão, a autarquia mantém a unidade avançada Iguaçu, e em Cascavel funciona o serviço de regularização fundiária. O INCRA tem no Paraná 329 assentamentos em 111 municípios, o equivalente a 2,14% do território do Estado, em pouco mais de 429 mil hectares, nos quais vivem da atividade agrícola cerca de 18 mil famílias. Além da finalidade de executar a reforma agrária, o INCRA tem como missão realizar o ordenamento fundiário nacional. Desta forma, a autarquia tem acordos de cooperação técnica em 358 dos 399 municípios do Paraná, com o objetivo de manter unidades municipais de cadastramento, a UMC. Atende às questões relacionadas ao cadastro dos imóveis rurais no Sistema Nacional de Cadastro Rural, CNCR, recepcionando demandas, orientados, interessados e
provendo a atualização cadastral dos cidadãos residentes no município ou dos imóveis localizados no município, ainda que os titulares residem em outro local. A atualização cadastral, independente do georreferenciamento do imóvel, que é obrigatório nos casos de alienação de imóveis como área acima de 100 hectares. Faixa de fronteira, desde o ano de 1996, o INCRA foi instituído como o gestor das terras rurais situadas na faixa de fronteira. A instituição das faixas de fronteira deve, por motivação principal, a própria segurança do território brasileiro no estado do Paraná. A faixa de fronteira abrange 139 municípios e com uma área de aproximadamente 6.500.000 hectares, o que corresponde a cerca de 1,3% do território paranaense. A maior parte do acervo histórico e documental das propriedades do sudoeste do Paraná está sob a guarda do INCRA. Temos a missão de garantir a manutenção da memória da colonização do Paraná. No corpo técnico, trabalha intensamente para proporcionar a devida segurança jurídica, não só para a autarquia, mas também para a sociedade em geral, que desejar ter seu direito à terra garantido. Diz o superintendente regional do INCRA, Robson Luiz Basso. Atualmente, há cerca de 200 mil processos na autarquia, sendo 80 mil deles referentes às titulações já realizadas como seus respectivos comprovantes de pagamento, e 40 mil ações de ratificação, além daqueles de titulação ainda por realizar. Ainda há o arquivo do extinto Grupo Executivo para as Terras do Sudoeste do Paraná, GTZOP, que titulou 32.256 lotes rurais e 24.661 urbanos na região sudoeste do estado. História do Paraná. O decreto-lei que criou o INCRA, de número 1110, foi editado em 9 de julho de 1970 pelo então presidente da República, Emílio Garrastazu Médici, e pelo ministro da Agricultura, Luiz Fernando Cirne Lima. Por meio dele, além da criação do INCRA, foi definida a extinção do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, o IBRA, do Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário, INDA, e do Grupo Executivo da Reforma Agrária. O INCRA foi fundamental na criação e desenvolvimento dos municípios como Honório Serpa, Marquinhos, Cantagalo, Goioxim, a partir de projetos de colonização e assentamentos de reforma agrária. Em levantamento histórico mantido pelo INCRA no Paraná, por meio de publicação impressa editada pela autarquia, denominada INCRA Paraná, 4 décadas de história. As empresas que se instalavam no estado para levar adiante o processo de colonização eram concessionárias de grandes áreas de terra. A atuação delas, se por um lado influenciou positivamente no crescimento populacional, com a atração de trabalhadores rurais na construção de ferrovias, em 1930 o novo governo federal torna nulos os títulos de domínio até então expedidos e cria a Colônia Nacional General Osório, Cango, com o objetivo de atrair mão de obra agrícola, principalmente do Rio Grande do Sul e do sudoeste do Paraná, para o recém-criado território nacional do Iguaçu. Em 1961, aconteceu a desapropriação de 500 mil hectares de terra na gleba Missões, e em parte da gleba Chopin, no sudoeste do estado. O objetivo era atender à reivindicação de mais de 50 mil poceiros. Com a criação do GTZOP, foram concedidos títulos de propriedades aos então poceiros. Dados históricos mostram que o GTZOP regularizou mais de 43 mil títulos de propriedade de terra, principalmente nos municípios de Francisco Beltrão e 2 vizinhos. Em 1962, houve a criação da Superintendência Regional de Política Agrária, SUPRA,
como sucessora do Instituto Nacional de Imigração e Colonização, o INIC, com a atribuição de executar a reforma com a sanção, em 30 de novembro de 1964, pelo então presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, da Lei número 4.504, mais conhecida como Estatuto da Terra. Teve a criação do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, IBRA, e Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário, INDA, que substituíram a SUPRA. O IBRA deveria prestar assistência técnica integral aos projetos de reforma agrária, em colaboração com os órgãos estaduais. Ao INDA cabia o desenvolvimento rural nos setores de colonização, extensão rural e cooperativismo. Esses dois institutos viriam 6 anos depois dar origem ao então INCRA. Desta forma, depois de ouvido o plenário e atendidas as formalidades regimentais, requer-se fique constado na ata da presente sessão este voto de louvor e congratulações ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, transmitindo-se o teor desta. Câmara Municipal de Jesuítas, edifício Paulo Tomizato e Amada, aos 16 dias do mês de julho do ano de 2020. Rogério Figueiredo Jorge, presidente. Valdeir Heleno dos Santos, primeiro secretário. Ângela Cristina Tomé de Oliveira, vereadora. Levaldo Sônia Mourinho, vereador. Adilson Favarini Nieto, vice-presidente. Paulo Tida Shibuya, segundo secretário. E Joaquim José da Trindade, vereador. E também Michel Bertaioli Primo, vereador. Silvana de Souza Santos, também vereadora. Sem mais, senhor presidente. Os projetos e indicações apresentados serão encaminhados às comissões permanentes e a quem de direito. Pequeno expediente. Passamos ao pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Adilson Favarini Nieto. Permissão de falar sentado, presidente. Permissão concedida. Boa noite a todos. Presidente Rogério, vereadores Marrom, Ângela, Levaldo, Silvana. Somente, presidente, solicitar que inclua em votação, na sequência da ordem do dia, a indicação verbal de minha autoria, solicitando ao prefeito Júnior Weiler para que seja instalado o redutor de velocidade no cruzamento da rua Papa Pio 11 com a rua São Norberto, sendo o quebra-molas ou outro, a fim de dar mais segurança aos pedestres que trafegam na referida localidade, visto relatos de veículos trafegando em alta velocidade no local. Sem mais, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Levaldo Sônia Mourinho. Permissão falar sentado, senhor presidente. Permissão concedida. Vim aqui fazer alguns pedidos, algumas indicações verbais para que seja colocado em votação. Nós temos uma situação no trecho que liga ali a escola única até o final do asfalto, uma parte bem escura, que não existe iluminação pública. Então, eu estou pedindo que o pessoal da prefeitura colocasse, então, umas luminárias lá, para que o pessoal tenha mais comodidade na hora do caminhar. E gostaria também de pedir mais um pedido aqui. No final ali da ciclovia, que vai até o Cristo Rei, e depois no final ali no Jardim Florença, na frente ali da última quadra, tem umas árvores e tem um buraco muito grande. E agora, com a finalização da obra, seria interessante que o pessoal da prefeitura tampasse aquele buraco e plantasse grama, porque não há necessidade mais daquela caixa d'água. E outro pedido que eu queria fazer é em volta do bosque da igreja, está muito sujo, as árvores realmente já estão incomodando as pessoas a caminharem, e a iluminação está muito precária. Se o pessoal pudesse fazer a manutenção dessas luminárias, ou até se pudesse trocar por LED. Só isso aí, senhor presidente. Grande expediente. Não havendo inscrições, passamos à ordem do dia. Em
apreciação e votação de voto de louvor e congratulações ao Instituto Nacional em Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Em discussão? Em votação, quem estiver de acordo, permaneça como está, ao contrário, se levante. Aprovado por unanimidade de votos, em única discussão e votação. A indicação verbal do vereador Adilson Favarin Nieto. Quem estiver de acordo, permaneça como está, ao contrário, se levante. Aprovado por unanimidade de votos. As indicações apresentadas pelo vereador Levaldo Sone Mourinho. Em discussão, quem estiver de acordo, permaneça como está, ao contrário, se levante. Aprovada por unanimidade de votos. Explicações pessoais. Não havendo inscrições, passamos aos comentários finais. Gostaria de salientar algumas situações, principalmente essa que o vereador Levaldo levantou na indicação. Semana passada tivemos alguns problemas com relação ao perímetro aí do bosque. As pessoas utilizam para fazer as caminhadas e como está escuro e precisando de algumas melhorias, houve alguns relatos de algumas pessoas que foram atacadas, né? Então, assim, é um receio que as pessoas também têm que ter um pouco também de cuidado devido ao horário e já que está escuro, não abusar muito, porque é mato e, de repente, o horário são poucas pessoas que estão circulando. E com relação também àquele final da ciclovia, muito importante, esta colocação do vereador também. É uma valeta muito grande e, de repente, a pessoa acha que a ciclovia não termina ali. E pode acontecer estar caindo lá. Então, tem que prestar atenção e pedir para que o Poder Executivo olhe com bons olhos essa indicação, sim. Com relação às obras, também estive dando uma olhada em algumas situações. A própria ciclovia, assim como o vereador Marrom falou na vez passada, em uma reunião, que tinha alguns pontos críticos, e as mesmas foram corrigidas e houve, novamente, algumas rachaduras e alguns problemas. E até mesmo conversando com o pessoal, eles falaram que ia fazer uma revisão nessa obra para poder estar consertando. A obra da avenida está perfeita, do início ao fim, não tem problema, não tem rachadura, está pintadinha, tudo certinho. Já essa ali dos jardins apresenta algumas irregularidades. Então, só para explanar bem para a população, porque alguns estão achando que o material de trabalho foi aplicado de melhor maneira por ser avenida. E deixar bem claro que, pelo que estavam observando, é a mesma empresa que fez o trabalho e só pessoas diferentes que fizeram um trajeto e o outro. Mas a empresa ela se comprometeu também a estar arrumando e deixando tudo conforme teria que ser feito, assim como estava no projeto. Também deixar uma mensagem, avisar a população, né, que nós estamos voltando a trabalhar agora com as portas abertas para que o público possa estar vindo com um limite de 30% da capacidade e não abrindo mão das máscaras, também o álcool em gel ali na porta para higienização, evitando aglomerações. Então, nós estamos aqui para fazer o trabalho, que a Casa do Povo está com as portas abertas, para que vocês possam estar vindo aqui acompanhar o trabalho de perto. Sabemos que a pandemia ainda não está longe de acabar. A cada dia que passa, nós percebemos que os casos vêm aumentando. Então, não tem por que a gente estar deixando de se prevenir, se precaver, para evitar o pior. Agradecer a todas as pessoas que nos acompanham pela internet, agradecer a todos os vereadores, parabenizar cada um pelo trabalho que vem fazendo no nosso município, acompanhando, fiscalizando. Esta é a função, este é o trabalho. E é por isso que nossa cidade cada dia está melhor, está mais bonita. Todos estamos vendo o reflexo. É um trabalho tanto do Legislativo quanto do Poder Executivo. Nada mais tendo a tratar, com as graças de Deus, declaro encerrada a presente sessão.
às 19h30.